Meus amados, por favor, me ajudem a entender o que está escrito em Gálatas 23, ou melhor, Gálatas 3, versos 23 e 24. Vamos ler o que está escrito ali para a gente poder contextualizar a pergunta, professor. Ali em Gálatas 3, 23 e 24 diz o seguinte: mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que deveria vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus, por meio da fé. Isso quer dizer, então, professor, que aqui a lei foi válida até Jesus voltar. Ou melhor, até Jesus vir aqui, porque se Jesus veio aqui, a partir daí ela passou a não valer mais. É isso mesmo que Gálatas está dizendo aqui? Como que a gente entende esse texto aqui para o nosso irmão Edson? Vamos lá, amigo Tito. Veja bem, irmão Edson. Aqui nesse texto aparece uma expressão muito interessante, a expressão tutor. O que era um tutor? Nós temos que entender isso aqui no contexto que Paulo utilizou. O tutor era um indivíduo escravo que era responsável por orientar o filho de um dono, desse escravo, até a idade madura, onde este filho pudesse tomar a decisão por si mesma. Ele chegando numa idade madura, ele não precisava mais do tutor para orientá-lo, certo? Então Paulo está comparando a lei aqui a um tutor. A lei serviu como um tutor, ou seja, nos encerrava nela para evitar com que nós ficássemos toda hora sendo pecadeiros, fazendo do pecado um estilo de vida. Só que chegamos num nível espiritual em que Cristo veio e agora nos mantemos ligados a Cristo pela fé, de modo que não estamos mais subordinados a este tutor, porque Cristo, pelo seu poder transformador e regenerador, nos mantém em harmonia com os princípios de Deus. Agora a pergunta é, quando o indivíduo ele não estava mais sob o cuidado do tutor, ele estava livre para desobedecer todas as instruções que ele havia aprendido do seu tutor, do seu professor ao longo da vida? Não. Por quê? Porque esperava-se que ao esse indivíduo adquirir a maturidade, a partir dali, ele viveria sem o tutor, pressionando-o, colocando-o nos trilhos para ele fazer a vontade do seu pai, não é? Do dono do escravo, dono do tutor que guiava o filho. Então a mesma coisa acontece em relação à lei, não é? Cristo, adquirimos uma maturidade espiritual em Cristo de tal maneira que não precisamos ficar ali presos na forma escrita da lei. Agora Cristo mesmo nos guia pelos seus caminhos. Ele não está aqui tirando a lei da nossa vida, mas simplesmente mostrando que por estarmos num estágio de maturidade espiritual diferente, nós agora nos guiamos pela fé em Cristo. Mas a lei continua tendo o seu papel na nossa vida, porque Hebreus 8:10 diz que ela é escrita no nosso coração. Tá? Então pensa na imagem do tutor, como Paulo empregou neste contexto, e não se esqueça de uma coisa também. Paulo em Gálatas, ele não é contra a lei de Deus. Se você ler, por exemplo, o capítulo 5, né, e o capítulo 6, você percebe que mesmo o cristão sendo salvo pela graça, a graça rende frutos na vida desse cristão, certo? E esses frutos estão atrelados à obediência à lei, capítulos 5 e 6. Agora, Paulo é contra um sistema religioso que coloque a lei como meio de salvação. Então tenha essas ideias em mente e você não terá dificuldades para entender esse texto de Gálatas e o restante desta carta importantíssima que Paulo escreveu sobre a justificação pela fé.